Pessoal, o lateral direito Paulo Henrique pode estar de saída do Vasco. Isso porque o Galatasaray da Turquia tem interesse na contratação do atleta, que vem se destacando nessa temporada de 2025 com a camisa do Vasco da Gama. E a Nike, próxima fornecedora de material esportivo do Vasco, vai lançar a nova camisa 3, com referência aos azulejos de São Januário, uma camisa azul, diferente do normal. E o zagueiro João Vitor, no dia de ontem, foi expulso. Mais uma vez, o zagueiro prejudicando o Vasco da Gama. Já deu, né? O João Vitor tem que ser mandado embora urgentemente. Então é claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno. Vou pedir para você clicar no botão do like e também para se inscrever aqui no nosso canal. Sei que não é o momento, mas você ajuda o meu trabalho. Tamo junto? Vamos tentar chegar nesse vídeo pelo menos a 60 likes. Dá essa moral pra gente que é muito importante. E também comentem aí de que estado você está falando pra mim no final do vídeo mandar um abraço a todos vocês. Agora vamos para as informações, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Vamos começar falando sobre a camisa 3 do Vasco da Gama. Isso mesmo, a terceira camisa do Vasco. O Rod Silveiro deu a informação que é a seguinte: terceira camisa do Vasco terá Mar Revolto, em referência aos azulejos de São Januário. A nova terceira camisa do Vasco, que será produzida pela Nike, próxima fornecedora de material esportivo, será azul. Informação dada em primeira mão aqui em conjunto com o jornalista Matheus Gilbert. O uniforme 3 terá um conceito carregado de história. O tema escolhido é Mar Revolto, inspirado na estética dos tradicionais azulejos de São Januário, elementos marcantes da identidade do clube. Isso é verdade, né? Para quem vai no São Januário, né, você vai ver lá os azulejos que chamam bastante atenção, são antigos, são históricos, querendo ou não, né? Tem muita história em São Januário. A Nike já tem todo o material preparado para a coleção da camisa 3 do Vasco. Fiquem ligados, tudo sobre a Nike Vasco vocês acompanham lá no Twitter do Rod Silveira, né, cara, que vem trazendo as informações. Ele foi o primeiro jornalista a trazer a informação de que o Vasco já estava acertado com a Nike para a Nike ser a fornecedora do Clube de Regatas Vasco da Gama, beleza? Então tá ali, ó, terceira camisa do Vasco terá tema Mar Revolto, em referência aos azulejos de São Januário. Tamo junto? Então informação importante pra gente saber que já na terceira camisa do Vasco aí vai ter a Nike fazendo já nossos uniformes. A Nike que já tá acertada com o Vasco não anunciou ainda, até porque a capa fica até o final do ano, mas aí acabando no final do ano, o Vasco provavelmente vai acertar, né? Vai anunciar aí o acerto com a Nike, beleza? Bom, outra informação interessante, a mais importante daqui, é a seguinte: rumor, segundo o VDGcast, o Galatasaray da Turquia tá de olho no Paulo Henrique, tá? O clube turco prepara uma oferta pelo jogador de 29 anos, destaque do Brasileirão com 65 desarmes. O Vasco aguarda uma proposta oficial. E aí perguntou o seguinte: será que o PH vai brilhar na Europa? Cara, o PH que vem sendo um dos destaques do Vasco nessa temporada, né? Se é que tem algum destaque nessa temporada do Vasco, que tá sendo bastante fraca até o momento, mas o Paulo Henrique é um lateral que é bom fisicamente, marca muito bem, ataca muito bem, corre muito, por nem se fala, né, cara? Parece que o Paulo Henrique tem 80 pulmões. Meu irmão, o cara corre o jogo inteiro, né? O Paulo Henrique é um jogador, uma peça muito importante e fundamental no time do Vasco no dia de hoje. E o Galatasaray da Turquia tem interesse na contratação do jogador. Vamos ficar de olho, até porque a janela de transferências ela fica aberta até setembro. Então até setembro o Vasco vai receber propostas por alguns jogadores que estão se destacando por aqui. O Vasco vai tentar contratar jogadores e precisa contratar. A gente está vendo com urgência que o Vasco precisa de reforço. E aí você vê, pra galera que acha que o Paulo Henrique não faz diferença nesse time do Vasco, olha os números do Paulo Henrique, cara. A média do Paulo Henrique nos últimos jogos, nos últimos 12 meses, é de 7,06. Cara, hoje no mercado da bola é muito difícil você achar um lateral que seja bom, né? No mercado mundial, não é só brasileiro não. É difícil achar um lateral que seja bom e barato, né? Ainda mais porque o Vasco não tem tanto dinheiro. Olha lá as médias de notas do Paulo Henrique: 7.3, 6.9, 6.7, 6.4 foi a pior nota dele. Aí depois 7.4, 7.1 e assim vai. Você vai aqui, ó. Você vê o tanto de nota boa que o Paulo Henrique tem e uma nota ruim, que foi 6.4, querendo ou não, em novembro. Então, cara,
é um lateral que tem uma média ali muito boa, é um excelente lateral que vem se destacando com a camisa do Vasco nessa temporada de 2025. Para mim, é um dos laterais mais regulares da temporada, né? O Paulo Henrique, claro, ele não vai fazer excelentes partidas todo jogo, mas é um lateral que tem muita qualidade, que corre muito, marca muito bem, é um excelente lateral. Espero que o Vasco não perca o Paulo Henrique nessa temporada, até porque o Vasco montando um elenco melhor, tendo o Paulo Henrique na lateral, ajudaria pra caramba, beleza? Então, informação importante pra você, torcedor vascaíno, saber em relação ao lateral direito, Paulo Henrique, que tem clubes de olho nele, né? Tinha sondagem da MLS, se eu não me engano, na contratação do Paulo Henrique, e agora tem esse interesse aí do Galatasaray querendo o jogador. Galatasaray, tira o teu olho aí, porque o Paulo Henrique é nosso, ele tem que ficar aqui, ele precisa ficar no Vasco da Gama. Bom, uma outra informação que a gente precisa falar é sobre esse zagueiro aqui. Eu acho que o torcedor vascaíno já tá de saco cheio, né? A realidade é essa. O que o João Vitor faz com a camisa do Vasco, pessoal, é inacreditável, né? E o que eu não consigo entender é porque todo treinador que chega no Vasco coloca esse sujeito como titular da equipe, né? Todo treinador, é o Fábio Carille, é o Rafael Paiva, é agora o Fernando Diniz, insiste no mesmo erro, em colocar o João Vitor para jogar como titular. Na última partida, o Vasco jogou muito bem. O Vasco jogou muito bem contra o Internacional, né, no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma caída, né? A zaga do Vasco foi Maurício Lemos e também o João Vitor. Aí dessa vez agora, a gente podia colocar contra o CSA Maurício Lemos e Lucas Freitas, que na minha opinião hoje são os melhores zagueiros do Vasco nessa temporada. Vamos se dizer? O Maurício Lemos está se readaptando, antes estava jogando, aí se machucou, acabou perdendo a posição. Mas o Lucas Freitas hoje ele é melhor do que o João Vitor, passa mais confiança para mim do que o João Vitor. Mas vamos lá, olha aqui, ó, o Data Mateus da informação que é interessante, que é a seguinte: 5. O João Vitor, zagueiro do Vasco, é o jogador que mais recebeu cartões vermelhos por times da Série A, desde a sua estreia pelo Vasco da Gama. Então, pra você ver, né, cara, é um zagueiro que, gente, me desculpa, mas é inacreditável a gente aceitar o João Vitor vestindo a camisa do Vasco. Um jogador que debocha do torcedor lá em Quito, no Equador, um jogador que dá uma entrevista e fala que não pode fazer nada. Realmente você não pode fazer nada, João Vitor. Na verdade você pode, né? Você pode pegar suas malas e ir embora. Eu até te ajudo, te levo no aeroporto caso você queira. Cara, é inacreditável, né? Mas óbvio, a gente tem que entrar no lance, no ponto aqui, que eu revi o lance um pouco e falei, cara, isso aqui não era pra expulsão, né? O lance que expulsaram o João Vitor não era pra expulsar ele. A realidade é essa. Não era pra expulsão. O João Vitor, primeiramente, que nem acerta a cara, o rosto do jogador do CSA, né? A mão foi bem aqui no peito e não foi pra uma agressão, nada do tipo pra tomar um cartão amarelo. Longe disso pra expulsar o jogador. Então, pra mim, foi um erro da arbitragem, mais uma vez, tá? Mais uma vez foi um erro da arbitragem, na minha opinião. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Mas pra mim, o João Vitor não era pra ser expulso. Mas não tira, obviamente, o erro do João Vitor infantil, né, de ser expulso numa jogada idiota, que não era nem perigosa, ele acaba prejudicando o Vasco. Se fosse um pouquinho mais antes, o Vasco podia tomar um gol ali contra o CSA, e aí no jogo da volta ficaria muito difícil. Então, cara, querendo ou não, é um jogador que vem prejudicando o Vasco, vem fazendo besteiras jogos por jogos, e, cara, ninguém tira o cara, né? A gente, torcedor vascaíno, sabe como que é o João Vitor, que é um bagre de um jogador. O Fernando Diniz também sabe, na beirada de campo, quem é o João Vitor. Mas insiste no mesmo erro, mas insiste em colocar sempre o João Vitor pra jogar. Então, cara, a culpa é do Fernando Diniz, né? A culpa é nessa situação do Fernando Diniz, porque ele sabe que o João Vitor ele é pressionado pelo torcedor vascaíno, o torcedor vascaíno não gosta do João Vitor, é um jogador que vem falhando jogo pós jogo, e aí tá aí, tá? Então tá aí. No jogo da volta contra o CSA, provavelmente a zaga do Vasco titular deve ser o Maurício Lemos e o Lucas Freitas, beleza? Então, informação importante pra gente saber. E um pouco sobre o jogo de ontem, né, pessoal? É o Vasco de sempre, né? É o Vasco que tem a posse de bola maior que o adversário, é um Vasco que não conseguiu vencer de um CSA, que é um nono colocado do campeonato da Série C. É um Vasco que todos os jogadores do Vasco estão com notas boas, por quê? Porque é um Vasco que dominou a partida, mas não consegue fazer o gol.
O Vasco teve 71% de posse de bola. O Vasco deu 20 finalizações do gol do CSA. O CSA deu 10 no gol do Vasco. 5 ali foi no final do jogo, né? Que o Vasco tava com um a menos, querendo ou não, tá? Mas, mesmo assim, o Vasco chutou 20 vezes no gol do CSA. Um time de Série C e o Vasco não consegue fazer o gol. Os nossos atacantes não estão conseguindo fazer o gol. O Vasco está com uma dificuldade imensa em balançar as redes. É só isso que tá faltando pro Vasco. O Vasco cria, o Vasco tenta, o Vasco tem correria. O Vasco jogou muito melhor do que o CSA na partida inteira. Esses chutes no gol do CSA, a maioria foi tudo contra-ataque, mas o Vasco não consegue fazer o gol. O Vasco não consegue matar a partida. A mesma coisa que foi contra o Grêmio, que o Vasco chutou 30 vezes no gol e uma bola entrou, né? O Vasco chutou, sei lá quantas vezes no gol do Internacional e fez somente um gol. E aí acaba que no segundo tempo acaba tomando o gol. Cara, é algo inacreditável. O Diniz tem que consertar isso. O Diniz precisa colocar esses jogadores pra ficar um dia inteiro chutando. Os jogadores do Vasco precisam ficar o dia inteiro chutando no gol. Pra pelo menos, cara, fazer o gol. O Vasco cria, o Vasco tem oportunidade, o Vasco é melhor na partida, o Vasco tem a posse de bola muito maior que a do adversário, mas o Vasco não consegue matar, ter efetividade. Os atacantes do Vasco não conseguem ter efetividade. E não tô falando só de um, não. É de todo mundo. É do David, é do Ryan, é do Nuno Moreira, é do Verratti. Não estão tendo efetividade para fazer o gol. Chutam, chuta e a bola não entra. É simples, entendeu? Então, cara, é uma situação que o Vasco tem que melhorar. O Vasco que comandou a partida, você pode ver aqui os números, né? O Vasco teve 9 escanteios comparados ao do CSA, 71% de posse de bola. O primeiro tempo o Vasco chutou 12 vezes no gol, enquanto o CSA chutou 4. No segundo tempo que o CSA chutou mais ali 6 vezes, por conta que o Vasco jogou um tempo ali, 10 minutinhos com um jogador a menos, né? Mas mesmo assim o Vasco chutou mais do que o CSA no segundo tempo também. E cara, é o que eu falo pra vocês. O que adianta ficar chutando, mas não faz o gol? Tem que ter efetividade. Os jogadores do Vasco não estão tendo efetividade pra fazer o gol, né? Pra gente ficar mais tranquilo. Enfim, espero que no jogo contra o Mirassol no sábado o Vasco não demole e consiga ter efetividade. Se tiver efetividade, cara, o Vasco faz 2, 3 gols ali contra o Mirassol, sem dúvida nenhuma. Porque criar oportunidade, o Vasco cria de monte. Agora falta, obviamente, né? Chutar no gol e a bola entrar. Simples, entendeu? Então é isso, pessoal. Um abraço a todos que acompanharam esse vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal que é muito importante. Deixa eu ver aqui pra mandar um abraço pra galera do último vídeo, que eu pedi pra galera comentar. Então comentem aí também de onde você está falando comigo, pra mim poder mandar um abraço a todos vocês, beleza? Deixa eu pegar aqui. Ó, o nosso parceiro aqui, ó. Genilson Virgílio colocou que é de Campina do Norte, em Goiás. Um abraço, meu parceiro. Um abraço de verdade. O Paulo Sérgio falou que é de Betim, Minas Gerais. Um abraço, meu parceiro Paulo Sérgio. Beleza? Foi só essas duas pessoas que comentaram. Tamo junto? É isso, pessoal. Saudações vascaínas. De tarde aí tem vídeo novo pra vocês. Fiquem ligados. Tamo junto.